Bom dia, eu antes de mais queria dar uma mensagem de bom ano de 2017 a todos os madeirenses. Estamos a começar um ano e no início do ano faz todo sentido que possamos renovar estes votos de bom ano de 2017, que é o que eu desejo em nome do Partido Socialista para todos os madeirenses. E como é importante fazer no início do ano, nós gostaríamos de fazer, não diria um balanço, mas fazer uma análise daquilo que é a situação política atual, a situação da governação. E eu tenho que dizer que o Partido Socialista não tem nenhuma central de astrologia, conforme eu tenho visto para algumas instituições, que permite ler os astros e prever coisas, enfim, no além, mas nós temos uma boa análise de factos, de situações. Ou seja, o Partido Socialista faz com regularidade uma análise daquilo que são as opções e as consequências dessas opções políticas e, com base nisso, pode perspectivar aquilo que são as dificuldades e as facilidades no futuro. Ora, é nessa circunstância que eu queria realçar três aspectos que preocupam o Partido Socialista e que, de alguma forma, nos convocam para termos uma atenção redobrada àquilo que é a governação regional e aquilo que se está a passar na região autónoma da Madeira do ponto de vista político. A primeira questão, que me parece muito importante, tem a ver com os dados que foram lançados recentemente pelo INE sobre o estado da economia regional. Eu penso que todos os madeirenses têm consciência, e basta olhar para o dia-a-dia, que as opções políticas que este Governo Regional tem vindo a implementar não têm surtido nenhum efeito conforme tinha sido previsto por este Governo. Ou seja, nenhum efeito no crescimento económico, nem no emprego, que eram, diga-se em bom da verdade, dois vetores principais que tinham que ser alterados na sequência da governação desastrosa do anterior Governo, também do PSD Madeira. Ora, os dados de 2015, do Produto Interno Bruto, do crescimento da economia, revelam algo que passou mais ou menos despercebido na região autónoma da Madeira, mas que tem que ser sublinhado, é que a Madeira foi a região do país, a única região do país que não cresceu em 2015. Aliás, foi a única região do país em que o PIB diminuiu em 2015. E isto é um sinal grave, porque 2015 foi já um ano de governação do Dr. Miguel Albuquerque, do governo do Dr. Miguel Albuquerque. Nós avisámos nessa altura que era preciso, era mesmo importante alterar todas as opções e todas as políticas que estavam em cima da mesa e isso não foi feito e, portanto, significa que nós tivemos, de facto, um ano desastrado. Do ponto de vista do emprego, as coisas são iguais ou piores ainda. Nós somos também, infelizmente, a região do país em que o desemprego mais cresce, em que a taxa de desemprego é mais alta e que cria menos emprego. E este é um dado muito importante. Nós queríamos um governo capaz de criar emprego, capaz de estimular a economia, capaz de poder implementar projetos de investimento público que garantam um maior crescimento do emprego. Ora, isso não tem sido possível e nós temos, infelizmente, a região do país e vivemos na região do país em que o desemprego mais cresce e isso é muito preocupante. Do ponto de vista da economia, há um outro dado que também não nos sossega, que é a circunstância de nós percebermos que o setor privado, as empresas, custam a fazer investimento ou mais investimento e não arranca o crescimento das empresas. Aliás, nós tínhamos estado a observar ao longo dos últimos anos um déficit de crescimento de empresas, ou seja, morria mais empresas do que cresciam empresas, ou do que nasciam empresas, melhor dizendo, e isto é preocupante, porque são elas que criam verdadeiramente emprego, e o que percebemos é que, mais uma vez, mesmo com o turismo a crescer da forma como todos nós observamos, e sabemos bem que esse crescimento do turismo não vem de nenhuma política especial da Madeira, é uma circunstância geográfica e eu espero que dure muito tempo, mas como nós sabemos, o crescimento do turismo está a acontecer em todos os países que não têm distúrbios do ponto de vista da segurança. E, portanto, isso é um dado muito importante para nós, mas não é algo que advém da nossa política. E, portanto, dizia eu que, mesmo com estas circunstâncias, o ritmo das empresas, de crescimento das empresas tem diminuído. Portanto, este é o primeiro bloco de fatores que nos preocupam. As questões da economia, as questões do crescimento do emprego, as questões da população. A segunda fator que nos preocupa tem a ver com os dossiês e as promessas que este Governo fez e que não tem cumprido. E são promessas muito importantes para a Madeira, porque eu quero lembrar que este Governo fez uma campanha eleitoral capturando toda a mensagem da oposição, e em particular do Partido Socialista. Havia um conjunto de aspectos que nós considerávamos muito importantes para, de alguma forma, acrescentar valor à forma como os madeirenses
têm vivido nos últimos anos e colocamos em cima da mesa e esses dossiês foram capturados pelo PSD. O PSD ganhou eleições e infelizmente meteu na gaveta todos esses dossiês e não foi capaz de cumprir nenhum deles. E vou dar alguns exemplos. Nós continuamos à espera que haja uma ligação férrea entre a Madeira e o continente e parece que todos já se esqueceram disso, apesar do Governo ter feito um alarido numa fase inicial. Nós dissemos que era fundamental começarmos com a obra do hospital e até o momento a única coisa que sabemos, a única coisa certa é a garantia de que o Governo da República, através do Partido Socialista da Madeira, conseguiu garantir o cofinanciamento de 50% da obra, mas sabemos que esse cofinanciamento, para ser aplicado na região, é preciso que o Governo faça alguma coisa, que garanta que tem os terrenos, que garanta que tem o projeto feito, que se lance o concurso público. Ora, nada disso está feito. E mais grave é que o orçamento de 2017, que já foi aprovado, tem apenas 3,7 milhões de euros para expropriações, sabendo nós que as expropriações custam 20 milhões. Ou seja, não vai acontecer absolutamente nada de novo nesta matéria e é mais uma promessa porque fica por resolver. Também havia a questão do avião cargueiro, também não apareceu. Havia também a promessa que o Governo, e foram estas as palavras do Dr. Miguel Albuquerque, do a quem doer iria fazer uma reestruturação dos portos. Ora, já passaram quase 2 anos e os portos continuam os mais caros do país e um dos mais caros da Europa, penalizando a economia e penalizando naturalmente as pessoas que vão ao supermercado e todos os dias têm custos dos bens essenciais mais caros. Uma outra promessa foi a da mobilidade. E a da mobilidade, há muito que se diga sobre isto, porque o Governo prometeu um processo de mobilidade que melhorasse significativamente a vida das pessoas, dos madeirenses e em particular dos estudantes, daqueles que não têm alternativa de viajar nas alturas de ponta, como é o Natal, época que estamos a viver nesta altura, ou mesmo a Páscoa, ou mesmo o verão. E a verdade é que nessas alturas continuamos a ter problemas graves, de preços muito elevados, que ultrapassam, aliás, a barreira que o Governo estabeleceu de 400 euros para ter direito a subsídio, levando a que os madeirenses e as famílias madeirenses tenham de pagar muito dinheiro para essa mobilidade, entre outros aspectos que não foram cumpridos ao longo destes 2 anos, quase 2 anos de Governo. Ou seja, este segundo bloco de dossiês é também um dossiê, uma matéria que nos preocupa muito. E, finalmente, um outro aspecto que nos está, e que é recente, que tem ocorrido nos últimos tempos, e que nos está a preocupar ainda mais, que é a crise governativa. Parece evidente que estas alterações sucessivas no Governo revelam uma instabilidade muito grande no Governo Regional. E essa instabilidade muito grande no Governo Regional está a ter consequências na governação e na vida das pessoas. O setor em que isso é mais evidente é na saúde, mas também sabemos que não é o único setor que tem problemas do ponto de vista governativo. Aliás, têm sido várias as vozes e várias vezes a público dizer que era preciso fazer uma remodelação no Governo. O que o Governo fez não foi nenhuma remodelação, o Governo fez uma alteração pontual, que é uma espécie de paliativo que não resolve o problema estrutural do Governo, e resolveu mudar um conjunto de esfias intermédias que não têm, obviamente, nenhuma influência na estratégia da governação. Enfim, a estratégia da governação faz de cima para baixo e não do meio para baixo, e, portanto, de cima para baixo apenas remodelou um único secretário. Depois fez uma regulação de quadros intermédios que foi apenas para satisfazer clientelas. E, portanto, nós estamos aqui num processo de satisfação de clientelas, de uma tentativa do Presidente do PSD, que também é Presidente do Governo Regional, de estabilizar o seu partido, que está dividido em grupinhos e que está a tornar quase insuportável a governação regional. E, portanto, nós estamos muito preocupados com isto, em conclusão. Estes são 3 aspectos que nos preocupam e eu sintetizo. Em primeiro lugar, os dados da economia que revelam que as opções que o Governo Regional implementou não estão a cumprir os objetivos pelo qual ele apresentou-se a eleições, e nomeadamente no que diz respeito ao crescimento económico e ao crescimento do emprego. Um segundo bloco de preocupações, dossiês muito importantes que não estão a ser cumpridos e que a palavra que o Dr. Miguel Albuquerque deu aos madeirenses está a falhar sistematicamente, a palavra dada não está a ser cumprida pelo Dr. Miguel Albuquerque. E um terceiro aspecto, a crise governativa que está a afetar seriamente os madeirenses e está sobretudo a afetar a governação. E, portanto, nesta perspectiva, o Partido Socialista tomará um conjunto de medidas nos próximos dias, medidas que são, do nosso ponto de vista, relevantes, para, de alguma forma, exigir que o Governo faça o seu trabalho, cumpra o seu papel, governe de facto e cumpra as suas promessas. É o mínimo que nós podemos esperar, porque há uma sensação de frustração nos madeirenses que, naturalmente, esperavam uma renovação de governação. O PSD Madeira disse que poderia governar, o mesmo partido poderia governar e poderia fazê-lo diferente. A verdade é que nós percebemos que este partido não só não governa diferente, como governa igual ao passado, como as consequências estão a ser igualmente más e, pior do que isso, está preso às clientelas e às complicidades do passado que não permitem que crie espaços novos de mudança conforme nós gostaríamos.